Para puxar um pouco pro trabalho, e aí depois a gente, obviamente, vai navegar por muitos temas, mas um que foi tema recorrente aqui, né, nesses últimos tempos é a questão dos sindicatos, né? Porque não é o Estado propriamente, foi uma brecha que foi aberta ali, né, pelo STF, mas o que a gente vê é esse processo de dificultação para que o cidadão tenha seus direitos exercidos, né? Então, você coloca lá que para você dizer não para os sindicatos, tem que ir presencialmente, às 14h, no centro de uma cidade. Mas é cada sindicato, né? É, cada sindicato. E você fez alguns conteúdos sobre isso, né? Obviamente, sim, expondo os limites, os excessos, né? Porque agora tá aquele momento que todo mundo tá avaliando, os sindicatos estão avaliando. Um vai lá e testa e vê como repercute. O que você viu de boas soluções e soluções preocupantes nesse sentido? Olha só, antes de mais nada, é importante deixar claro que associação voluntária dentro da ética libertária é válido. Uhum. Queremos montar um sindicato dos youtubers aqui, vamos juntar e vamos fazer... Não tem problema. Tá na hora, hein? Não tem nada, tá na hora. Não tem nada de errado isso daí. A questão toda é que aqui no Brasil o sindicato virou quase que uma repartição pública. Por quê? Porque o governo fica com esse negócio. Primeiro deu monopólio. Já eu acho um absurdo isso. Por que monopólio? Por que só pode ter um sindicato de cada categoria? Devia ter múltiplos sindicatos. Você se associa com o sindicato que você achar melhor. Por que precisa ter um só? Uhum. Né? Então, já começou com esse negócio de monopólio de sindicato e durante muito tempo a obrigação do imposto sindical. Né? Felizmente, o imposto sindical caiu, mas agora o STF resolveu dar essa mudança aí na verdade, não é que voltou o imposto sindical, né? É contribuição assistencial. Tem um outro nome aí, eu não sei o nome direito. É um negócio desse. Mas aí, ou seja, agora, né, não deixa de ser um negócio que é quase obrigatório. Isso que eu acho um absurdo. Assim, eu não tenho nada contra um sindicato em que, se você quiser participar, você vai lá e paga a porcentagem que você achar justo do seu salário. Agora, é um absurdo o sindicato te forçar a pagar alguma coisa, né? Pior ainda, o sindicato pelego, né? E muitos que não fazem absolutamente nada, né? Porque aí a desculpa deles é assim, mas a gente negociou com os patrões e conseguimos um aumento para você de tanto. Então, você conseguiu um aumento comigo, você tem que pagar um pedaço desse aumento, né, que vai ser a contribuição que você vai dar. O problema é o seguinte, o patrão tem que aumentar o salário do pessoal de qualquer jeito, porque se não aumentar o salário, ele perde os trabalhadores. Né? A economia é dinâmica, você tem inflação, se não tiver o aumento do pessoal, ele vai perder os bons trabalhadores. Então, o sindicato é redundante. Com raríssimas exceções no Brasil, o sindicato é totalmente redundante aqui, né? Então, eu vejo desse jeito, não tem como garantir que foi por causa do sindicato que o patrão deu o aumento. Pode ter sido porque realmente ele precisava manter o pessoal, precisa manter o salário do pessoal adequado para contratar novos talentos. Então, por que eu vou pagar esse negócio? Né? Então, eu acho um absurdo completo. Eu sou contrário a essa decisão do STF. Acho que não poderia ter contribuição assistencial obrigatória. Se a pessoa quiser, né? De novo, não tem problema nenhum. Agora, o mais absurdo é isso, né? Porque essa contribuição obrigatória ela chegou a ser usada pelos sindicatos antes, há mais tempo atrás, e justamente ela se tornou proibida por uma decisão do STF, que ele mudou agora, justamente por causa desses abusos. Porque o sindicato começava a fazer essas coisas. Tem oposição, mas... Ou então a oposição tem que ser feita na Assembleia. Vai ser o último item da pauta. A gente começa a Assembleia às 8 horas da noite, 4 horas da manhã, enquanto tiver algum trabalhador ali, não acabou a Assembleia ainda. Aí quando foi todo mundo embora, que os caras têm que trabalhar no dia seguinte, não aguenta mais, aí agora vamos votar a oposição. Aí não tem ninguém para votar a oposição. Inversão de pauta. E se por um acaso acontecer de votarem e serem contra aquela Assembleia, eles dão um jeito de anular a Assembleia e fazer outra Assembleia. Esse truque, eu não estou falando isso, não estou inventando, isso é tudo caso histórico de sindicato fazendo esse tipo de maldade. E a outra é essa, a carta de oposição. Ok, tem que ir de 10 horas, 10h15, no 15º andar de um prédio sem elevador, tem que escrever à mão, num papel de tal tipo. Eu escrevi à mão no Rio, o último que eu fiz foi em 2016. Né? E onde é que tem essa regra? Não tem essa regra. Não, recentemente teve uma decisão boa do TST, que eles negaram uma contribuição assistencial de um sindicato, porque entenderam que o trabalhador ele tem que ter a conveniência de fazer oposição. Então, o sindicato tem que fornecer toda a oportunidade para o trabalhador fazer a oposição. Só se o trabalhador realmente não quiser, ele não faz a oposição. E se não tiver isso, a assistência é inválida. Então, foi uma decisão importante para eles. Agora está faltando, eu acho que vai acontecer do STF modular a decisão deles, né? Dizer exatamente quais são os limites dessa decisão aí. Exatamente como é que seria esse direito de oposição. O que é necessário? Quanto tempo o trabalhador tem para isso, né?
Outra coisa, tinha sindicato cobrando. Falando, não, tu quer fazer oposição? Beleza, 150 prata. Pô, peraí, mas que negócio é esse? tá ali para não cobrar, Exatamente, eu tô aqui porque eu não concordo com o pagamento, que eu tenho que pagar. Esse é o ponto. Talvez assim, se o governo, que é tão tecnológico, acabou de falar sobre isso, né? Se desse as soluções práticas para as pessoas, por exemplo, eu podia no meu imposto de renda lá ou em qualquer outro lugar, colocar lá não sindicalizado ou não contribuinte. Acabou. Nem chega essa decisão para tomar. Porque eu já coloquei lá que eu, por livre e espontânea vontade, estou dizendo que eu não estou afim de me associar obrigatoriamente a ninguém. E se eu voluntariamente quiser me voluntariar ou contribuir, eu procuro alguma associação que for mais próxima do que eu acredito e entro com isso, né? É legal isso aí. No passado, os sindicatos surgiram porque, obviamente, alguma coisa aconteceu, que senão os trabalhadores não iam se organizar. Você vê ainda a necessidade dos trabalhadores se organizarem na nossa realidade ou isso é ultrapassado? Olha, eu acho que isso depende muito da situação, do emprego, da área específica, né? O que eu vejo hoje em dia, muito pouca coisa faz sentido em termos de sindicato. Por exemplo, o pessoal de informática. Todas as vezes que eu tive aumento de salário, que eu tive melhoria de condição, foi quando eu mudei de empresa. Eu parei de trabalhar aqui e comecei a trabalhar aqui. Isso é que funciona no final das contas, né? Sindicato, consegue um aumento de 0, alguma coisa e não sei o que lá, sempre uma besteira no final das contas. Então, assim, eu vejo com muito poucas áreas que ainda teriam algum apelo aí, né? E você vê os próprios trabalhadores entendem isso, porque hoje em dia, para o sindicato fazer uma greve, ele tem que fazer piquete. Para pensar o absurdo que é isso. Você tem que fazer um piquete para fazer a greve. Porque se você não fizer o piquete, não proibir as pessoas de trabalharem na fábrica, as pessoas vão trabalhar. Elas não querem participar da greve. Ué, que história é essa? Então, por que você está representando esses trabalhadores, então? Se os caras querem trabalhar, por que você está representando eles, fazendo um piquete, proibindo eles de trabalhar? Mas aí, dependendo do patrão, pode olhar e falar assim, você foi lá, não foi parado na entrada. Pega o nome, faz aquela lista negra lá e depois raspa. Isso pode acontecer, né? E no Brasil é difícil, né? O cara se recolocar, né? Olha só, eu tenho uma opinião sobre isso. Depende do lugar, né? Pois é, hoje em dia ninguém é obrigado a trabalhar em lugar nenhum. Se você não está satisfeito com a condição do seu trabalho, você sempre pode continuar a conseguir uma coisa melhor, nem que seja informal, nem que seja trabalhando por conta própria. E isso é solução para a maior parte das pessoas, entendeu? Esse negócio de ficar, sindicato vai resolver alguma... Cara, desde a época de Getúlio Vargas, isso não resolveu nada no Brasil, vai resolver agora? Não tem chance isso, né? Mas ao longo do tempo vem perdendo relevância, né? Ou seja, você tinha aí a época das grandes... grandes indústrias, que você tinha uma mobilização maior. E agora, hoje em dia, você não tem mais aqueles movimentos sindicais que havia, né? Por conta do tipo de trabalho, você acha que hoje... Porque, assim, querendo ou não sei se você concorda comigo, há uma desigualdade do ponto de vista de poder, né? Do ponto de vista da empresa para com... A hipersuficiência e a hipossuficiência do trabalhador, grupo de trabalhadores. Eu não sei se é do tipo de trabalho ou se, de fato, condições de mobilização desse grupo de trabalhadores para com as empresas, assim, para negociar salário. O que você acha que é? Não, olha só, essa questão da hipossuficiência eu acho que tem mais a ver com a condição de cada trabalho mesmo. Como eu falei, na área da informática, na área de tecnologia, tem gente que é disputada a tapa por empresa aí. O poder está na mão do empregado. O empregado que fala, não, vou trabalhar não sei aonde e pronto. A empresa corre atrás de cobrir salário, coisa e tal. Não é tão fácil, não. E se você montar uma empresa e quiser contratar gente, contratar bons empregados é uma coisa difícil, cara. Não é uma coisa fácil. É muito difícil. Achar gente que realmente faça um bom trabalho, que compareça, que faça as coisas, é uma coisa difícil. No final das contas, as empresas valorizam o trabalhador tanto quanto o trabalhador valoriza ter o emprego dele, né? É uma relação mútua aí. Eu concordo que, historicamente, lá no início desse movimento todo, né, o que aconteceu? Havia um interesse tão grande do trabalhador sair do campo para ir para a cidade, era visto como uma coisa tão melhor, porque ninguém tem ilusão disso, né? Na verdade, aquelas condições terríveis que tiveram no início da Revolução Industrial foi muito porque no campo era pior ainda, né? Os camponeses que viviam no interior da Inglaterra, lá, eles tinham condições ainda piores do que aquelas que eles foram viver nos subúrbios de Londres ali. E daí eles iam para Londres e aceitavam qualquer coisa. Então você teve realmente um momento ali de desequilíbrio
muito grande de poder, que aí justifica você ter uma estrutura e negociar com o patrão e tentar alguma coisa que evite o pior para os dois lados, né? As crianças trabalhavam, então Crianças tinha uma... trabalhavam, você tinha situações que eram realmente terríveis, né? Agora, a questão que você vê que à medida que a coisa foi amadurecendo, para ver, não tem mais nada assim que muito absurdo que você veja no trabalho hoje em dia. Você pode não gostar do trabalho? Ok, você pode não gostar, né? Trabalhar, se fosse prazeroso trabalhar, o pessoal não ganhava salário por isso, né? Você trabalhava por prazer mesmo. Então, no final das contas, não vejo muita relevância hoje em dia. Pode ser que tenha ainda, em algumas áreas específicas, pode ser que tenha relevância sindicato ainda, né? Mas, de novo, se você quer formar um sindicato, é direito seu. Não vejo problema nenhum nisso.